Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência Conversas Comandar no Mar, uma iniciativa conjunta do Secretariado Executivo da CPLP, do Centro de Análise Estratégica da CPLP e das edições Revista de Marinha. É um gosto enorme para o Secretariado Executivo poder estar hoje na vossa companhia para darmos seguimento ao programa que em seguida vamos anunciar. Teremos uma sessão de abertura que será feita pelo Sr. Secretário Executivo da CPLP, Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, pelo Sr. Diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP, o Sr. Comandante Evandro Camelo. Em seguida, está prevista a apresentação do livro Comandar no Mar, a apresentação que será realizada pelo Sr. Comandante Orlando Temes de Oliveira, que foi o coordenador desta obra. Em seguida, será realizado um debate, apresentação, sobre justamente esta publicação, que será realizado pelo Sr. Almirante Pires Neves, pelo Sr. Comandante Marcos André Silva Araújo, pelo Sr. Engenheiro José Pires Lima e pelo Sr. Comandante António Dias Pinheiro. Finda esta apresentação, será aberto um espaço para debate, perguntas e respostas. Esta interação pode ser feita de duas formas. No canal YouTube da CPLP há um espaço consagrado a perguntas e respostas, onde os intervenientes podem colocar por escrito as suas perguntas, que serão depois respondidas pelos nossos palestrantes. E existe também a possibilidade de, enviando uma mensagem para o Secretariado Executivo da CPLP, para o correio eletrónico mlapa@cplp.org, poderem ser admitidos diretamente na reunião. Obviamente que é um processo que será escrutinado previamente, mas essa possibilidade abre, digamos, a oportunidade de que a pergunta seja colocada ao vivo. Findo este período de perguntas e respostas, daremos encerramento ao nosso evento, com as conclusões, esperando que por 12h30 de Lisboa o evento seja encerrado. Sem mais demoras, tenho muito gosto em passar a palavra para o Sr. Secretário Executivo da CPLP, Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, para dar início à sessão de abertura do nosso evento. Muito obrigado. Senhor Diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP, Comandante Evandro Camelo. Queria também referir o Sr. Diretor das edições Revistas da Marinha, Vice-Almirante Henrique Fonseca. Queria cumprimentar os ilustres conferencistas, minhas senhoras e meus senhores. É com um grande prazer, um enorme prazer, que participo nesta videoconferência. Permitam-me que comece por saudar o Sr. Diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP, o Comandante Evandro Camelo, para reconhecer todo o empenho e trabalho que vem desenvolvendo desde que assumiu essas importantes funções. Também queria saudar vivamente o Sr. Vice-Almirante Henrique Fonseca, Diretor das edições Revista de Marinha, uma vez que é o fruto do seu trabalho e dedicação que hoje aqui nos reúne a todos. Não posso também deixar de agradecer a ilustre presença dos nossos palestrantes, personalidades com uma vasta experiência de comando e liderança e com fortes ligações a um dos elementos identitários da CPLP, o mar. Este vasto espaço geopolítico e geoestratégico que, para além da língua que nos é comum, une também todos os nossos povos. E saúdo também igualmente todos os que seguem esta videoconferência pelo canal YouTube da CPLP. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Penso que não será demais reiterar que, para além da partilha de uma língua comum, todos os Estados-membros da nossa comunidade possuem uma importante cultura marítima e vastas áreas oceânicas, sob as respectivas jurisdições, o que dota a CPLP de um dos mais consistentes ativos estratégicos que pode ser identificado e que ainda não foi plenamente explorado. Os ministros da CPLP
com a tutela dos assuntos do mar, reconheceram que, eu cito, o oceano constitui uma fonte de recursos fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a economia destes países, e que a gestão adequada dos recursos contribui para a estabilidade das nações e para o fortalecimento das relações entre os países que constituem a nossa comunidade. E foi com base nestes pressupostos que, de forma pioneira, em 2010, foi aprovada a estratégia da CPLP para os oceanos, instrumento que visa fundamentalmente o reforço da partilha de experiências e a concertação em matéria de governação e coordenação interministerial entre os nossos Estados-membros. O mar e o oceano fazem parte da herança comum dos nossos povos e hoje, mais do que nunca, são um elemento unificador das nossas sociedades e também das nossas economias. É sobre este enorme potencial de caráter natural, cultural, científico, económico, político e também de projeção internacional da nossa comunidade que nos interessa concentrar e unir esforços de cooperação. O evento de hoje enquadra-se nos objetivos preconizados pela estratégia da CPLP para o oceano, nomeadamente quanto à necessidade de partilha de informação e conhecimento sobre aquilo que chamamos o mar da CPLP. A videoconferência que agora se inicia inspira-se na obra Comandar no Mar, publicada em 2017 pelas edições Revista de Marinha, que reúne testemunhos de antigos comandantes de navios de guerra e de navios da Marinha Mercante, alguns dos quais iremos ter o grato prazer de escutar em seguida sobre as suas experiências na difícil arte do comando. Quero destacar que a realização desta videoconferência só é possível pela articulação que se estabeleceu com a chamada sociedade civil, aqui representada pelas edições Revista de Marinha. O estabelecimento de parcerias com a sociedade civil é uma estratégia que a CPLP procura seguir sempre que possível e à qual pretende dar continuidade. Para encerrar, gostaria de reiterar que acreditamos que o potencial de cooperação que o oceano encerra é um dos mais promissores no espaço da CPLP, que se quer, no final de contas, cada vez mais azul. Não há desenvolvimento e futuro sustentável sem uma gestão sustentável do oceano. E este é claramente um dos temas que a CPLP, por mais expressiva que seja a sua voz e vontade, só conseguirá resolver no contexto da cooperação internacional. E mais uma vez agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Secretário Executivo, pelas suas palavras de abertura. Temos agora o grato gosto de passar a palavra ao Sr. Diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP, Comandante Evandro Camelo. Por favor, com a palavra. Saudações a todos os presentes de Moçambique. Excelentíssimo senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles, secretário executivo da CPLP, excelentíssimo senhor almirante Henrique Fonseca, diretor das edições Revista de Marinha, aos quais agradeço a oportunidade de coorganizar esta videoconferência. Excelentíssimos senhores conferencistas, almirante João Pires Neves, comandante Orlando Temes Oliveira, engenheiro José Pires Lima, comandante Antônio Dias Pinheiro e comandante Marcos André Silva Araújo, o nosso agradecimento por participar desta videoconferência. Gostaria de agradecer aos excelentíssimos senhores convidados que prestigiam esta videoconferência, a qual destaco a presença do excelentíssimo senhor almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira,
antigo comandante da Marinha do Brasil, a quem eu tenho uma eterna gratidão. O CAI se sente muito honrado de coorganizar esta videoconferência Conversas Comandar no Mar. Comandar no mar é uma experiência única, enriquecedora e gratificante. O livro Comandar no Mar apresenta experiências de liderança. É uma leitura indispensável e imperdível. Como disse o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha do Brasil, abre aspas, convido a ajustarem as velas e iniciarem essa navegação a todo pano, rumo a um destino repleto de novas experiências. Aproveito essa oportunidade para apresentar um pouco da instituição Centro de Análise Estratégica da CPLP. O Centro de Análise Estratégica da CPLP é um órgão da componente de defesa da CPLP, responsável pela pesquisa, estudo e difusão de conhecimentos no domínio da estratégia, com interesse para os objetivos da comunidade. O CAI-CPLP está localizado em Maputo, Moçambique, desde 28 de novembro de 2003, data da inauguração das suas instalações. O CAI-CPLP possui duas estruturas, uma central e uma descentralizada. A estrutura central é composta pelo diretor e o conselho consultivo. O diretor é indicado por um dos 9 países da CPLP, por ordem alfabética, por um período de 3 anos. A estrutura descentralizada é composta pelos núcleos nacionais de cada Estado-membro. Qual a nossa visão de futuro? Ser um centro de excelência na pesquisa, estudo e difusão de conhecimentos no domínio da estratégia, com interesse para os objetivos da CPLP. Para tal, o CAI possui alguns objetivos: pesquisa, reflexão e intercâmbio de conhecimentos, estudo de questões estratégicas de interesse comum, estudos e projetos de investigação sobre estratégia na área da defesa, intercâmbio e a cooperação com o Centro de Estudos de Interesse e arquivo e divulgação de estudos e documentos. O CAI realiza diversas atividades, dentre as quais podemos citar palestras, seminários, colóquios estratégicos, grupos de reflexão e um curso básico de análise estratégica, com temas atuais relacionados à estratégia, segurança e defesa. O CAI-CPLP publica trimestralmente um informativo digital chamado de Boletim Estratégico, contendo notícias das principais atividades e a conjuntura política e estratégica dos 9 Estados-membros da CPLP, e uma revista anual, a Revista Estratégica, com artigos científicos produzidos pelo Centro, núcleos nacionais e outros colaboradores. Projetos atuais do CAI-CPLP. Um deles é o Espaço CPLP, o ponto forte da CPLP em Moçambique, que fortalecerá a presença da comunidade neste Estado-membro.
Além do espaço CPLP, um projeto a ser realizado esse ano é a criação da Biblioteca do CAI, um novo espaço com um catálogo atualizado, aumento de acervo e abertura ao público. Será a primeira biblioteca em Moçambique especializada em segurança, defesa e estratégia. Consulte a nossa página na internet, www.caicplp.org. O CAI também está presente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no Google. Qualquer dúvida, escreva-nos, secretaria@caicplp.org. Agradeço imensamente a oportunidade de apresentar um pouco do Centro de Análise Estratégica da CPLP. Agradecemos a apresentação do Sr. Diretor do CAI CPLP e, dando continuidade ao nosso evento, temos o grato gosto de passar a palavra ao Sr. Comandante Orlando Temes de Oliveira, que irá realizar uma apresentação sobre o livro Comandar no Mar e que irá moderar a sessão seguinte. Sr. Comandante Temes de Oliveira, a palavra é sua, por favor. Pronto, bom dia. Espero que estejam a ouvir em boas condições. Em primeiro lugar, eu queria aqui deixar um agradecimento, um enorme agradecimento à CPLP, na pessoa do Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, por nos ter acolhido nesta iniciativa. Julgo que todos, com certeza, que ficamos contentes, nomeadamente todos aqueles que colaboraram na edição deste livro. Um cumprimento a todos os que estão nesta videoconferência e a todos os que estão a assistir. É um dia grande para o livro Comandar no Mar. Permitam-me que faça aqui duas referências iniciais. Primeiro, ao editor do livro, pela sua iniciativa, e ao patrocinador que apostou na realização deste projeto. Sem eles, este livro não teria ido para a frente. Igualmente, permitam-me que faça um público agradecimento a todos os autores dos textos deste livro. E isto porque todos eles manifestaram uma total disponibilidade para assistir, para a escrita dos seus textos, sem hesitações e com o cumprimento das datas que lhes foram indicadas. Todos eles colaboraram nas correções e verificações dos textos, imagens e fotos, pelo menos tiveram este trabalho por duas vezes, mas todos sempre com uma aceitação imediata. E todos eles tiveram a gentileza de aceitarem sugestões minhas, nomeadamente nos títulos dos textos e nas legendas das imagens. Bom, isto assim, tenho que confessar que ser coordenador não custa nada, e é até um gosto, mas também foi um gosto enorme ter colaborado e ter feito este trabalho, porque, no fim de contas, estava a tratar daquilo que mais me realizou durante a minha vida de marinha, que foi ter comandado. Bom, mas passemos então ao livro. O livro, para além da nota do editor e uma nota do patrocinador do livro, contém um interessante prefácio da autoria do professor Carlos Espada, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, onde ele associa a questão da função de comando à função de caráter. De sublinhar que é uma vertente que tem sido pouco abordada quando se fala de liderança, nomeadamente de comandar unidades militares. Segue-se uma introdução, que sou o autor, e de imediato um primeiro texto com o título Exercício do Comando, cuja autoria é do saudoso Almirante Matias, que nos deixou recentemente, e a quem solicitamos que abordasse algumas considerações genéricas e conceituais sobre o exercício da função do comandante de um navio. Permitam-me também deixar uma palavra de saudade a outro autor de um dos textos, o Almirante Gaspar, que fez o texto sobre o que era ser comandante de um submarino, também nos deixou há relativamente pouco tempo. Bom, a edição, editada há 2 anos, a primeira edição, contava com 12 textos,
de sublinhar que os textos, a apresentação dos textos está por ordem alfabética do primeiro nome de cada autor e não tem em linha de conta qual era a sua graduação ou qual é a sua graduação no momento em que escreveram os textos. São depoimentos dos oficiais que exerceram funções de comandante de navios. Para a segunda edição, para além da segunda edição conter igualmente duas mensagens, uma do chefe da Marinha do Brasil e outra do chefe da Marinha Portuguesa. Foram acrescentados mais 2 textos, um de um comandante de um navio petroleiro, que não tinha sido possível arranjar para a primeira edição, e um outro de um skipper da Marinha de Recreio. Assim sendo, julgo que se conseguiu abarcar um leque significativo de navios, tanto na Marinha de Guerra, que vai desde o submarino às sagres, e ainda a uma força naval, se considerou ser interessante que fosse abordado, na Marinha Mercante, navios contentores, de cruzeiros, petroleiros, e onde podemos ter, julgo eu pela primeira vez, o depoimento de uma comandanta, e ainda um depoimento sobre o que foi ser comandante nos navios da pesca do bacalhau. Mais ainda, o testemunho de 2 oficiais que fizeram serviço militar na Marinha, na Reserva Naval, e que comandaram lanchas de fiscalização pequenas, onde se constata, pelos seus depoimentos, de muita utilidade que tal experiência teve na sua vida profissional posterior, e, como é evidente, nada teve a ver com o mar. São testemunhos escritos na primeira pessoa e que relatam experiências vividas. Não é, portanto, um livro de teoria. São experiências vividas em ambientes diferentes, em diferentes missões e atividades, em diversos tipos de navios, com tripulações e guarnições de constituições bem distintas, em diferentes condições de mar. Foi-lhes dada total liberdade para a escrita, não foi imposto qualquer esquema ou estrutura para a escrita, mas tão somente o tema e o objetivo. Esclareço que os títulos dos depoimentos só foram dados a posteriori da sua recepção e ainda que nenhum dos autores teve conhecimento dos textos dos outros autores antes da sua publicação. E produziram excelentes textos com 2 componentes. Uma componente documental, em que são contados episódios que só acontecem em quem anda no mar, outra componente reflexiva, ou seja, um debruçar sobre a função do comandante e sobre as qualidades, preocupações e cuidados de quem exerce o comando. Mas neles é bem visível a sensibilidade de cada autor e em que ressalta a sua motivação para o exercício do comando, assim como a forma racional no desempenho da função, para além de se manifestar a inteligência contextual através de uma capacidade intuitiva, como muito bem salientou a professora Lívia Franco quando fez a apresentação da primeira edição deste livro no Instituto de Estudos Políticos. E desde já será de notar que todos os autores com mais ou menos ênfase e atribuindo graus diferenciados de importância apontam conceitos como treino, experiência, decisão, confiança, responsabilidade, conhecimento, competência. E são estas as vertentes que estão sempre presentes na base do exercício do comando de qualquer navio. Na realidade, o mar é igual para todos, e embora cada tipo de navio tenha a sua especificidade, é muito pouco o que diferencia, na essência, a figura do comandante da Marinha de Guerra, ou da Marinha de Mercante, ou da Marinha de Guerra. E a verdade é que qualquer que seja o navio, os homens e mulheres nele embarcado confiam que o seu comandante os traga de volta em boas condições, independentemente das situações que enfrenta no mar. E é neste contexto que se gera a confiança necessária para o exercício do comando. Ao longo dos textos deste livro, poderá parecer que se estabelece uma certa dicotomia entre formação e experiência, mas o facto é que ambas são necessárias e indissociáveis. E permitem que aponte o seguinte inscrevi na minha introdução. O desempenho de comandante é eminentemente responsabilidade solitária, e nesse exercício é bem patente que ele não se limita a manobrar o navio, coisa que é bem importante, mas estende-se também à liderança da equipa, à aplicação da justiça e até ao exercício da diplomacia. E acrescento, ninguém nasce comandante, certamente que as características próprias de cada um modelam a figura, mas a educação, a cultura e a experiência é que constroem o comandante.
Por último, permitam-me que lhes diga que o primeiro objetivo pretendido com a publicação deste livro é ajudar, através da sua leitura e destas experiências vividas, aqueles que venham a exercer funções de comandante em navios no mar. Mas também se considera que este livro possa ser interessante para quem exerce funções de comando dos outros ramos das Forças Armadas, Exército, Força Aérea, e ainda para quem, em cargos de chefia ou direção da vida privada, também estas reflexões expressas ao longo dos textos têm de estar sempre presentes. Assim esperamos estar a dar um contributo válido para as gerações que nos seguem. E, agradecendo a vossa atenção, julgo que passaremos agora a ouvir o Sr. Almirante João Pires Neves. Ora, começava por cumprimentar, digamos, os elementos da mesa e a assistência. Enfim, deram-me cerca de 5, 6 minutos para fazer uma primeira e breve introdução. Depois, mais tarde, poderemos voltar ao tema, se for disso, digamos, interesse. Vou tentar realmente circunscrever-me em 5 ou 6 minutos e circunscrever-me naturalmente àquilo que foi o meu depoimento. Portanto, eu fui chamado para este projeto pela mão, digamos, do Comandante Temes de Oliveira, que hoje me honra muito estar aqui a moderar este painel. Somos ambos oficiais de Marinha, entrados na Escola Naval em 1962, portanto somos do mesmo curso. Naturalmente não poderia esquecer... Não está a ouvir? Não se está a ouvir? Está. Eu estou. Estou a ouvir muito bem, Sr. Almirante, por favor. Portanto, eu que somos do mesmo curso, eu e o Comandante Temes de Oliveira, entrados na Escola Naval em 1962, já lá vão, enfim, alguns anos, e uma outra pessoa que também tem a ver com este projeto, designadamente o seu editor, o Comandante Alexandre da Fonseca, entrado na Escola Naval no ano imediato, em 1963, portanto somos hoje, como costumamos dizer, em gíria na Marinha Portuguesa, ambos filhos da escola. Portanto, perante este convite, naturalmente sentir-me muito honrado em poder participar neste projeto e, portanto, a minha resposta foi um sim, e foi um sim com letra grande, como se costuma dizer. Na Marinha Portuguesa, e julgo como em todas as marinhas do mundo, o comando é uma coisa que não se pede nem se recusa. E aqui, uma vez mais, foi exatamente isso que aconteceu. Ao ser convidado para participar num projeto sobre o comando no mar, naturalmente não poderia recusar. E foi o que aconteceu. Não recusei, tive muita honra e muito gosto em nele participar, como tenho muita honra e muito gosto em poder estar aqui hoje, digamos, num tempo diferente, num tempo de pandemia, em que estamos todos confinados e em casa, a participar também nesta magnífica sessão, na companhia de tão ilustres camaradas de marinhas amigas e de uma audiência alargada de pessoas, seguramente interessadas em nos acompanharem. A todos, uma saudação marinheira e muito sentida. Voltando ao projeto, diria que para mim foi uma oportunidade de visitar a minha própria carreira, uma carreira longa de 47 anos de serviço, 12 dos quais, digamos, passados embarcado em navios e sempre em comissão e no mar, tempos únicos que, como qualquer oficial de marinha, jamais poderei esquecer. No âmbito dessas minhas recordações, não poderia, no entanto, deixar de lembrar 2 momentos que são ímpares na vida de qualquer oficial de marinha. E, portanto, na minha também foram realmente momentos singulares e únicos neste meu longo percurso. Os 2 cargos de comando que exerci, digamos, a bordo. Ambos os cargos separados de cerca de 10 anos e desempenhados em tempos, circunstâncias, conjunturas, também elas diferentes e distintas, quer fosse no país, quer fosse na Europa, quer fosse no mundo. O primeiro comando foi de uma lancha de desembarque grande, era eu um jovem oficial subalterno, 3 anos de segundo-tenente, com 26 anos de idade, 1 ano de casado, e o navio estava dado e atribuído a um teatro de operações de guerra, onde passei cerca de 21 meses, 1970 a 1972. O segundo comando foi de uma corveta, era já oficial superior, capitão-tenente, com cerca de 5 anos de posto, 36 anos de idade, 4 filhos
e vivíamos um período diferente. O país era outro, estava em paz, entretanto havia mudado o seu próprio regime, foram 28 meses de comando, 12 dos quais passados em comissão em águas açorianas. Foi este, portanto, o pano de fundo, como assim se pode dizer, o cenário do meu percurso e do meu envolvimento no livro. A questão que me colocava era uma questão difícil, mais a mais pelo facto do Almirante Fonseca, o editor que eu já referi desta magnífica obra, passo, digamos, o elogio, me ter dito que gostaria que o livro pudesse chegar a uma audiência diferente da tradicional audiência, digamos, do meio naval, onde todos nós nos encontramos. Portanto, pudesse atingir um outro público-alvo. Portanto, falar de comandar um navio de guerra, porque é isso que se trata, digamos, para um público conhecedor, de oficiais de marinha, enfim, há coisas que não se torna necessário dizer, não se torna necessário explicar, não se torna necessário abordar. Se pretendemos atingir um outro público-alvo, também se calhar temos que tratar isto de outros modos, porque nem toda a linguagem, nem toda a gíria própria, digamos, do ramo é conhecida. Portanto, tem que ser uma linguagem simples, mas que possa atingir, de facto, um público mais alargado. Eu achei extraordinária, de facto, essa ideia, porque é uma maneira, digamos, de um país, mais a mais, de um país que é muito marcado pela sua própria geografia e onde o mar realmente é um ativo importante, é uma maneira realmente de podermos chegar com essa mensagem a um público mais alargado. E, por conseguinte, o meu envolvimento não pode ter deixado de ter isso, digamos, em mente e como, digamos, um elemento determinante, digamos, em todo o meu trabalho. Naturalmente que nesse contexto tinha que encontrar, de facto, uma metodologia e ela própria poder abordar uma questão com mais do que um elemento a participar com depoimentos próprios e individualizados e autónomos no livro. Naturalmente que haveria, com certeza, tendência para haver muita coisa repetida e, como o Comandante Temes de Oliveira referiu, nós não tivemos acesso aos textos que cada um ia escrevendo. Por conseguinte, foi um trabalho individual, feito um pouco, talvez, no escuro, se assim se pode dizer, mas, portanto, no meu espírito, havia necessidade de encontrar uma metodologia. A metodologia que eu encontrei foi, digamos, olhar para a minha vida e, de algum modo, todos nós, enquanto comandantes de navio ou enquanto oficial de marinha, desde mesmo que seja oficial de guarnição, oficial imediato, comandante, temos sempre um conjunto de preocupações. Preocupamos mais com umas coisas numa altura, preocupamos mais com outras noutra altura. Portanto, a minha metodologia foi encontrar, digamos, preocupações que constituíssem pontos ou aspectos importantes que qualquer comandante de um navio de guerra, de um navio da Marinha Mercante ou de qualquer outro navio, ou qualquer diretor ou chefe, digamos, em contexto civil ou contexto organizacional, não pode deixar de ter, digamos, isso em consideração. Naturalmente que há umas preocupações que nos afligem mais se estivermos, digamos, num ambiente de paz, há preocupações outras haverá que nos preocupa mais quando estamos num ambiente de guerra, que foi o meu caso, que é o único depoimento do comandante que tem duas experiências, uma em tempo de guerra e outro, digamos, em tempo de paz. As preocupações, para quem ler de facto depois o livro, verificará que nem sempre são as mesmas. Para além desse conjunto de preocupações que no livro depois aparecem sempre contextualizadas, naturalmente, não poderia deixar de ser, há também um conjunto outros de palavras soltas, que cada um tem um certo significado, que eu não vou dizer depois, enfim, qual é o seu contexto, mas vou trazê-las agora, nesta minha primeira intervenção, um pouco à colação. E quem diz palavras soltas também diz ideias ou diz algumas expressões que, de algum modo, aparecem ao longo, digamos, do depoimento e algumas até aparecem em mais do que um depoimento, como o Comandante Temes de Oliveira já acabou de referir. Começaria logo por dizer que a profissão de qualquer oficial de marinha, desde mesmo que seja um oficial de marinha de carreira, a sua própria profissão é o comando. Portanto, o comando é a essência da sua profissão. E é para isso que ele se prepara, e prepara-se desde os bancos da Escola Naval. Portanto, a Escola Naval dá-lhe a formação para ele vir a ser comandante, digamos, de um navio de guerra. Portanto, a sua profissão anda à roda
digamos, do comando. Depois, digamos, os tempos, as circunstâncias, a figura do chefe, dos grandes homens, olhando à história, dos mitos, das máximas que, de algum modo, enfim, se trazem um pouco para cima da mesa e que foram pronunciadas por este ou por aquele, desde mesmo que tenha sido um grande chefe, um grande comandante ou um grande homem. Na altura, quando eu entrei e comecei, de facto, a tratar destas coisas, ainda não se falava em liderança, estávamos em 1960, portanto, essa disciplina das lideranças, mesmo a própria disciplina da gestão, ainda não existia enquanto disciplina e enquanto ciência, e, portanto, hoje em dia é mais fácil abordar estas questões, porque realmente também já há muito estudo, a academia já trouxe, digamos, outros aportes e que ajudam, de algum modo, a falar nestas coisas. Ouvia-se falar no moral, queria dizer uma coisa, hoje já não se fala tanto no moral, é mais uma coisa do campo militar, fala-se mais em motivação, mas isso já são frutos, digamos, do desenvolvimento da própria ciência, da própria teoria ao longo, digamos, deste tempo. Outras palavras, como seja o saber, o conhecimento, o observar, o conhecer bem, digamos, a sua própria pessoa, conhecer bem os outros, conhecer o meio onde atuamos, conhecer o meio onde estamos embarcados, a plataforma, a tecnologia, conhecer as pessoas e com elas poder comunicar e comunicar bem, dinâmica de grupo, dignidade, equidade e justiça, experiência. Um comandante não se improvisa, um comandante leva tempo. E um comandante no navio de guerra ainda leva mais tempo. Portanto, a experiência é uma coisa importante, mas é uma coisa que tem que estar de braço dado, como aqui já foi referido, com o conhecimento, com o saber. E, portanto, a experiência de vida feita, on-job training, ou como alguém, digamos, em Luanda, há muitos anos me dizia, e um autóctone que me dizia que sempre que morre um velho, desaparece uma biblioteca. Lá está. A experiência, digamos, é importante e é extraordinariamente importante para um comando no mar. Organização e eficiência, resultados e eficácia, batalha interna e batalha externa. O gestor é aquele que faz bem as coisas, o líder é aquele que faz bem as coisas certas, são coisas diferentes. O gestor tem a ver com a organização e com a eficiência e o líder tem a ver com a eficácia e com os resultados. E a bordo, o líder, quer queiramos, quer não, é sempre o comandante. Comandar é exercer responsabilidades, é obedecer a princípios, é escolher e decidir. Mas não é só isso. É cumprir a missão. E é cumpri-lo com dedicação, determinação e perseverança. Características de um bom chefe. Naturalmente não pode ter, digamos, um bom caráter, ser inteligente, QB, nem muito, nem pouco, porque às vezes quando são muito inteligentes estão no limiar, enfim, de não serem pessoas práticas, mas há uma característica de qualquer comandante que é extraordinariamente importante, que é o autodomínio. E o comandante não se pode esquecer que está sempre sob observação, desde manhã à noite, desde a mínima coisa que faça à grande coisa que faça. A sua guarnição está sempre a olhá-lo, porque o comandante a bordo de um navio de guerra é sempre mais do que um comandante. É quase que um pai, é um chefe de família, é tudo isso junto numa única pessoa. Portanto, é natural que esteja sempre sob observação e qualquer comandante não pode deixar de ter isso em consideração. O autodomínio, como eu já referi, a coragem física e moral, o treino, a formação, combate-se como se treina e treina-se como se combate, e depois 3 palavras-chave que não podem deixar de acompanhar qualquer comandante: a missão, a organização e o moral. Naturalmente, isto anda de braço dado com o tríptico da decisão, do saber e ver, do poder da organização, do correr das operações e, naturalmente, nas operações sem moral e sem a tropa, digamos, devidamente moralizada, normalmente as operações nunca chegam a bom porto. E pronto, nesta primeira intervenção, ficava por aqui e ficaria ao dispor para qualquer esclarecimento ou pergunta, se ela naturalmente aparecer. Muito obrigado.
Sr. Comandante Temos Oliveira, tem que ligar o microfone, por favor. Não ligou. Eu vou tentar ativá-lo a partir daqui, ver se consigo. O jogo está agora já. Está sim, por favor. Ok. Muito obrigado, João Pires Neves, pelo depoimento. E eu pedia agora ao comandante Marcos André se nos falava sobre a sua experiência, nomeadamente a comandar o Cisne Branco. Bom, agradeço o convite de estar aqui presente, né? É uma honra poder participar dessa conversa com todos. Primeiramente, eu acho que eu tenho talvez uma participação peculiar, talvez na conversa, né? Por dois motivos. O primeiro que eu estou efetivamente em comando, né, no mar, né? Eu sou atual comandante do Cisne Branco e já comandei 2 outras vezes, né? Como capitão-tenente, comandei um navio patrulha e como capitão de corveta também eu comandei um navio na Amazônia, né? Não foi um comando normal, um comando no Rio, né? E então essa experiência de estar em comando é um ponto peculiar que eu gostaria de comentar. E o segundo ponto importante que eu gostaria de realçar também, eu peço até desculpas a todos, mas eu ainda não li o livro, né, O Comando no Mar, né? Por questões logísticas eu não tive oportunidade ainda de receber, mas eu aproveito essas duas situações justamente para incentivar a todos que ainda não leram, né? E manifesto esse incentivo, né? Justamente pelo desejo que eu tenho de ler o livro, pela importância que eu vejo nesse livro. Esse é esse ponto principal que eu vou destacar nessa conversa com os senhores e com todos que estão nos ouvindo, né? Bom, na minha percepção, existem dois pontos importantes em relação ao livro. Um deles é profissional, de fato, né? Eu já tenho 33 anos de serviço na Marinha, né? E eu ouço desde jovem, desde bastante jovem, que aprendemos a comandar com os nossos comandantes. Então, existe toda a base acadêmica e a base moral, e existe toda a formação que a gente recebe nas escolas, né? Nas escolas navais. Mas, efetivamente, a experiência de ir por mar, né? E a experiência de ver os nossos comandantes, as decisões que são tomadas, as situações que são vividas, né? Então, essa troca de experiência, ela enriquece muito o profissional do mar e realmente o habilita a ser um comandante futuramente, né? Eu diria que talvez uma das grandes alegrias de quem está no mar é perceber que a gente tem a confiança do nosso comandante. Então, o nosso comandante é um incentivo também. A gente olha para o comandante, vê a experiência e se visualiza nele no futuro, né? Procura ser semelhante. Então, essa importância é muito grande profissional. Então, quando se tem um livro que fala de 13 comandantes, né, com diferentes experiências, então é um livro essencial para quem é um profissional do mar, tá? Então, esse é um primeiro motivo que eu tenho bastante curiosidade, bastante desejo de ler esse livro com bastante atenção, com bastante carinho. O segundo ponto que eu vejo no livro, já foi até comentado anteriormente, é que ele não se restringe aos profissionais do mar, né? Então, talvez esse seja o ponto, talvez é mais sutil, mas talvez também o mais importante, é porque a própria palavra, né, comandar, e o título do livro, Comandar no Mar. Então, indo para a palavra comandar não é mandar, é comandar, né? Então, comandante não é mandante, é comandante. Então, o comandante tem essa missão forte de inspirar quem está com ele no barco, né? Porque estamos, né, existe o ditado, né, estamos todos no mesmo barco, né? Mas é o comandante, de fato, que tem a responsabilidade por tudo e por todos, né?
mas ele não está sozinho, ele não vai para o mar sozinho, né? Ele vai com a equipe. Então, essa dinâmica de incentivar as outras pessoas, né, que estão no mesmo barco a terem esse senso da responsabilidade, a terem um comprometimento com o navio, terem um comprometimento com o cumprimento da missão, né? Isso é um desafio que não é um simples desafio militar, é um desafio humano, né? É um desafio de formar a equipe, é um desafio de integrar. E às vezes é difícil, as pessoas têm seus desejos pessoais, as suas questões individuais, às vezes têm as suas questões coletivas também, mas uma coletividade às vezes restrita, né? Mas não, um navio não, o navio tem uma missão junta, né? Uma missão conjunta e só cumpre conjuntamente, né? E até em combate, né? Por que não dizer, né? Às vezes aeronaves, os combates, a aeronave vai sozinha e faz os seus bombardeios, né? O exército tem suas diferentes posicionamentos, né? E os grupos que entram em batalha. O navio entra em batalha conjunto, né? É o do comandante ao marinheiro, é mais moderno, todos estão juntos em todo momento. Então, isso traz, para quem não é do mar, para quem não é um profissional do mar, traz uma noção muito importante dessa questão do conjunto, né? Aí seja a família é um pequeno navio que tem a sua finalidade, aí vem as sociedades, aí vem os países, e aí vem até a parte toda de integração, que faz parte do mar, faz parte da comunicação que o mar permite, né? Então, é nesse aspecto que eu vejo a importância do livro também para dar a conhecer um pouco do mar, da experiência do mar, da experiência do que é comandar no mar. E sem dúvida, eu não tenho dúvida de que é um ponto importante de amadurecimento individual de cada um que lê o livro, né? Ao mesmo tempo, amadurecimento coletivo, né? De todos que tiverem essa oportunidade de ler. Então, mais uma vez, eu agradeço a minha participação, ter sido convidado para esse evento, né? E eu coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, eu respeito das minhas palavras e estou à disposição. Muito obrigado por tudo. Só permita realçar um ponto que eu achei muito bonito nas palavras anteriores, né? O comando no mar não se pede e nem se recusa. E é um fato, né? O comando ele é um serviço, né? Então, e esse serviço é em prol do navio, é em prol do cumprimento da missão, é em prol dessa questão importante, né? O comandante, um marinheiro, fica muito feliz quando larga as espias e vai para o mar. Ele fica também muito feliz quando volta para o porto com a missão cumprida, né? Então, essa dinâmica do navio, de ir para o mar e de voltar com a missão cumprida, ela é sempre muito gratificante. Obrigado a todos, mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado, André. Foi muito interessante e trouxe-nos aqui algumas achegas novas, nomeadamente quando explica-nos que o comandar não é só mandar e que tem muito mais coisas por trás. Muito obrigada e passava agora e pedi ao comandante, ao Sr. Engenheiro José Pires de Lima, se nos dava o seu depoimento. Engenheiro, a palavra é sua. Ora, penso que me estão a ouvir, que é importante, porque senão fica a falar para mim só. A ouvir perfeitamente. Uma saudação muito especial para o Sr. Embaixador Ribeiro Teles. Comove-me de sempre ouvir falar no nome Ribeiro Teles, num grande senhor que nos deixou há pouco tempo, e como herdeiro desse nome, saúde de uma forma especial. Para todos aqueles que nos estão a ouvir e para o Sr. Almirante Henrique da Fonseca, merece realmente que este livro dê a volta ao mundo. Eu entrei para o serviço militar obrigatório, uma perda que Portugal tem neste momento, perdeu a oportunidade de continuar com o serviço militar obrigatório, que é uma forma de ligar aquilo que se chama o povo português às Forças Armadas, cada vez mais afastados. E eu faço parte daqueles que, não sendo do quadro permanente,
portanto, não tendo uma profissão ligada ao mar, cheguei a uma idade que me comove falar destes temas, talvez mais do que muitos daqueles que hoje fazem parte do quadro permanente. Não represento ninguém, mas não queria deixar de fazer uma saudação também especial para o meu filho da escola, o senhor engenheiro, tal como eu também no Serviço Militar Obrigatório, Frederico Melo Franco, que também fez o comando de um navio sobre o qual eu, daqui a pouco tempo, chegarei lá. Há um símbolo que representa a união de todos aqueles que andaram no mar. E nós, na Marinha Portuguesa, sobretudo na Marinha de Guerra, temos o botão da âncora. O botão da âncora que tem um simbolismo muito especial. É o símbolo da ligação entre marinheiros, sejam do quadro permanente ou dos que na Armada prestaram serviço temporário, como foram os oficiais da Reserva Naval. O botão da âncora define, de forma singela, os sentimentos que o mar acolhe, lançando-os sobre quantos navegam com o sabor da água salgada, batizando-os por igual, sem distinção das suas origens, conhecimentos ou posições na hierarquia. É o símbolo definidor da camaradagem, da ajuda solidária no perigo, da amizade para além do tempo de serviço comum. Este é a ligação dos oficiais da Reserva Naval que ficou na sua farda e que ainda hoje representa a nossa ligação à Marinha. Eu entrei, sou mais antigo que os senhores almirantes que estão aqui, porque eu entrei em 1961 para a prestação de serviço militar na Escola Naval. Por razões óbvias, nunca cheguei a almirante, fiquei em segundo tenente. O senhor almirante Henrique da Fonseca foi meu aluno, curiosamente, na sua viagem de instrução no terceiro ano, à Guiné, a Cabo Verde e à Madeira, quando eu era oficial da guarnição de uma fragata, a fragata Diogo Cão. E foi na fragata Diogo Cão o primeiro navio onde eu entrei quando fui promovido a aspirante. Promovido a aspirante numa fragata que tinha 200 homens na guarnição. E uma fragata tem um comandante que não chega ao contato íntimo ou direto com os gourmetes, com as praças e com os sargentos também não, mas tem 11 pequenos comandos que são os seus oficiais da guarnição. E são esses oficiais da guarnição que fazem a ligação entre o pessoal, assim se chama, que faz parte da guarnição, e o comandante ou o enviado. Eu tive por hábito, não por curiosidade e de meter na vida de cada um, mas ter conversas que levassem o pessoal que estava sob as minhas dependências direta, eu era chefe de um serviço de informações de combate, a que se abrissem comigo de forma a sentirem que eu era mais do que um oficial que mandava o que mandava neles, mas alguém que estava à sua disposição para os seus problemas íntimos, se assim o quisessem, se quisessem realmente revelá-los. Mas tive sempre um respeito muito especial porque eu tinha 21 anos de idade e ao sentir-me chefe de homens que tinham mais de idade que o meu próprio pai, quando um dia fui chamado para prestar revista às praças, aos cabos, marinheiros e gourmetes que iam de licença, e o sargento de dia me veio chamar, o pessoal estava formado. Quando me fui aproximando, vi aqueles cabos a um bordo do navio e mandei-os destroçarem porque não passei revista aos cabos. Passei revista aos marinheiros e aos gourmetes e pouco tempo depois o sargento veio-me dizer que era em 36 anos de serviço que tinha na Marinha, nunca tinha acontecido uma guarnição de um navio daquela dimensão, com 200 homens, uma fragata, terem sido dispensados de serem revistos ou serem revistados
ou ser-lhes passada a revista na formatura de licença. E eu disse, pois não, mas alguma vez o senhor havia de aprender, porque eu não passo a revista ao meu pai e esses homens são todos da idade do meu pai, pelo menos. E, portanto, eu não lhe passo a revista. Homens com mais de 20 anos de serviço sabem que não podem estar ali na revista para me enganar e terem as meias que não são da ordem, os sapatos que também não são da ordem. E, portanto, eu não passo a revista a homens que são da idade do meu pai. E ficou assim. Mais tarde, ao fim de um ano de estar naquela fragata, com 22 anos, portanto, mais um, fui chamado ao Estado-Maior e o Sr. Almirante Armando Reboredo, chefe do Estado-Maior, convidou-me para comandar uma lancha em África. Uma lancha, como o Sr. Comandante Temos Oliveira disse, uma lancha pequena, que tinha um símbolo, tinha uma divisa, que era homens grandes em navios pequenos. Era assim que se chamava esses navios. Eram navios pequenos, onde a relação do comandante com as praças é completamente diferente de uma fragata com 200 homens. Porque ali o próprio comandante tem uma ligação direta com a praça ou com o marinheiro menos graduado. E eu sempre tive o hábito de que comandar é uma coisa, liderar é outra diferente. Comandar, desde que se tenha tecnicamente os conhecimentos, que se tenha um regulamento de disciplina militar disponível. É relativamente fácil a aplicação das regras de comando. Liderar é diferente. Liderar, eu não sei se o embaixador me está a ouvir. Não me estão a ouvir. Está a ouvir? Então, aqui estamos a ouvir bem. Então, pareceu-me que o senhor embaixador que estava... Não sei se o embaixador... Estava a esclarecer uma coisa aqui com o doutor Laborde que estava a dizer... Não era comigo. Não estava, parecia que me estava a dar uma ordem para me ir embora, mas não. Não, pelo contrário. Não. A única ordem é olhar para o relógio. E eu, com 22 anos, cheguei a Angola para comandar uma lancha, a tal lancha pequena do Sr. Comandante Temos Oliveira, para comandar uma lancha em que o sargento, chamado mestre de manobra, tinha 38 anos de serviço, quer dizer, ele tinha mais anos de serviço do que eu tinha de vida. E eu senti-me, era o mais novo da guarnição, curiosamente. Eram 8 homens, normalmente saíamos de missão com mais 10 ou 12 fuzileiros nas missões no Rio Zaire, foi onde eu estive, na Kwanza, e senti-me que realmente como é que eu vou comandar estes homens? Porque se eu ponho à minha disposição apenas os conhecimentos técnicos que tenho e um regulamento de disciplina militar, eu não vou longe. Nós tínhamos por hábito missões de 8 dias no Rio, havia uma escala para serviços de vigia e eu tinha por hábito fazer companhia ao homem que estava de serviço de vigia muitas vezes. Claro que não estávamos mudos, íamos conversando e isso deu realmente uma abertura para que muitos deles se abrissem comigo, sentindo que podiam ter ali alguma ajuda. E havia casos realmente graves em termos de vida pessoal, e é este caso que eu queria contar, porque é aqui que eu notei a diferença entre o comandar e o liderar. Um homem que estava casado há 7 anos e tinha passado com a família por junto 7 meses. Tinha estado na Índia, tinha estado embarcado e agora estava em Angola numa lancha em que eu era o comandante. Tinha uma criança nascida com 6 anos de idade, com um problema de visão, e cada vez que recebia uma carta da família, perdia-se no vinho. Mas aquilo que se chama de caixão à cova. Claro que as nossas conversas eu fiquei a saber esses detalhes todos da vida desse homem, que realmente não era brilhante, não era saudável. Um dia vamos embarcar, eram 10 da manhã, íamos embarcar para 8 dias de missão no Rio, e o Sr. Almeida não aparecia.
o Sr. Almeida não é um nome fictício, é o nome dele mesmo. Eu não gosto realmente de pôr alcunhas a ninguém. Não apareceu. E eu perguntei, onde é que está o Almeida? O Almeida está, ninguém me queria dizer onde é que estava o Almeida. E eu disse, onde é que está o Almeida? E com um tom de voz, se calhar, um pouco mais forte, o Almeida está ali no café. Então vamos buscar o Almeida. E o Almeida veio, fardado de branco. Aquilo não era bem branco, porque nódoas de vinho eram mais que muitas. E preparava-se para entrar a bordo. E eu disse, não entras. Mas não entro porquê? Não entras porque eu não quero e não te dou satisfações. Era o comandante a falar para a praça. Pegou num ferro para me dar na cabeça. Era lógico, pois ele estava completamente toldado. Pegou num ferro para me dar na cabeça. Foi agarrado, não chegou a acertar, como se vê, tudo de saúde. E levaram-me dali do navio e o cabo da guarda, que fazia guarda à ponte onde estavam atracados esses navios, veio-me perguntar o que é que o Sr. Comandante quer que eu faça ao homem. Olha, para já, levem-no para a vossa caserna, escondam-no para que ele não seja visto pelos oficiais da Defesa Marítima e daqui a 8 dias a gente conversa. E saí para o Rio com menos um. 8 dias depois, veio ele acompanhado do sargento, que era o mestre do navio. Está ali o Almeida, queria falar com o Sr. Comandante, porque nós, apesar de segundos tenentes, tínhamos o título de comandante. Então ele que venha. E ele veio com as mãos na cabeça, todo desgraçado, não sei o que é que me aconteceu, a minha vida está completamente desfeita. Olha, tu não sabes o que é que fizeste, mas eu sei o que é que tu fizeste e vou-te dizer só isto. Desta vez tiveste 8 dias de licença. À próxima, se percebeste, muito bem. Se não percebeste, à próxima tens 8 dias de prisão. O sargento, é claro que não havia daqueles, esta forma de lidar com este caso correu logo para toda a gente ficou a saber. O homem nunca mais se meteu no vinho, nunca mais teve nenhuma reação má para ele quando recebia respondentes e foi impecável até ao fim. Isto considero eu que é muito mais do que comandar, é entrar na intimidade possível na vida dos homens que estão fora da família e, neste caso, há 7 anos de casado com 7 meses de vida em comum. E a partir dali eu não tive o mais problema de comandar aquele navio, porque eu nunca mais comandei aquele navio. Eu passei a liderar o navio, passei a liderar os homens e não vou entrar em mais pormenores porque este livro tem esta história como consequência deste tratamento, deste caso, deste homem, a forma como esta guarnição se portou quando eu tive uma explosão a bordo no meio do rio, com homens que caíram à água, e é preciso ver que o rio Zaire é um monstro. O rio Zaire não tem carapaus nem salmonetes, tem crocodilos e hipopótamos, e os homens e a corrente de 10 nós, e estes homens, desde o grumete mais moderno, nas comunicações que fez na altura, até ao sargento que acabou por ser condecorado com a medalha de prata de serviços distintos com palma, eu tive naquela guarnição uma guarnição de homens que sentiram que tinham um líder porque reconheciam no comandante o líder que eles tinham ali. Fico-me por aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Comandante Tempos Oliveira, peço desculpa, só passar aqui a palavra ao Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles por um instante. Eu peço imensa desculpa, mas tenho um compromisso ao meio-dia, de forma que tenho de me ausentar. E mais uma vez agradeço também a presença de todos. Foi muito bom ter partilhado este momento convosco. Queria uma palavra também de agradecimento muito especial ao engenheiro José Pires Lima pelas referências que fez ao meu pai, de forma que, olha, foi com muita satisfação e com muito gosto que participei convosco desta manhã aqui hoje. Muito obrigado.
E muito obrigado, Sr. Embaixador, por nos ter aceito nesta iniciativa. Engenheiro Pires Lima, muito obrigada pelo seu depoimento, enfim, foi extremamente humano e ficámos cientes de que realmente comandar não é só mandar, como dizia o comandante Marcos André há pouco. E de imediato pedi ao comandante Dias Pinheiro se, embora não sendo autor deste livro, com certeza que tem muito para nos dizer, nomeadamente no seu comando, muito bem sucedido a bordo do navio Escola Sagres. Dias Pinheiro, faz favor. Muito bom dia, eu sou o comandante António Dias Pinheiro e tive o privilégio de comandar o navio Escola Sagres da Marinha Portuguesa de outubro de 98 a setembro de 2001. E utilizo a palavra privilégio porque considero uma palavra envolvente. Envolve a grande honra que foi para mim ser escolhido para exercer essa função, a enorme satisfação pessoal com que a exerci, mas também a enorme responsabilidade que senti no desempenho do cargo. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à CPLP, na pessoa do seu secretário embaixador Francisco Ribeiro Teles, pela oportunidade que me dá de aqui vir falar um pouco da minha experiência de comando no mar. Não posso deixar de agradecer também à Revista de Marinha, na pessoa do seu diretor, aqui presente, Almirante Alexandre da Fonseca, a iniciativa que teve de reunir em livro, que já vai numa segunda edição complementada, o testemunho de alguns comandantes no mar, que considero leitura a recomendar a quem se prepara para exercer tais funções. Uma palavra de agradecimento a todos os que se predispõem a participar nesta conversa. Importa aqui e agora referir que a Sagres é um navio muito especial. Em primeiro lugar, para mim e durante o tempo em que o comandei, foi o meu navio. Mas isto é uma realidade para todos os navios e para os seus comandantes. Durante o tempo de comando, o comandante pensa, vive e até respira o seu navio. E, portanto, ele é especial. Eu peço desculpa, eu estive aqui a ver o que é que podia cortar e perdi-me um bocadinho no texto. Mas a Sagres é especial também pela sua visibilidade e manifesta importância para Portugal na sua ação de representação, na sua ação diplomática e presença junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Para a Marinha, na sua ação de escola de mar dos seus oficiais. E é ainda especial para cada um dos cadetes da Escola Naval que na Sagres faz aquela que é, sem dúvida, a sua mais marcante viagem de instrução. E, finalmente, sob o ponto de vista operacional, é especial também, pois sendo um navio de vela, já há muito que saíram dos planos de estudos do pessoal da Marinha, oficiais, sargentos e praças, as matérias específicas do aparelho, da manobra e até da nomenclatura deste tipo de navios. Isto obriga a que o pessoal que presta serviço na Sagres, a todos os níveis, faça um estudo complementar e permanente das suas especificidades. Obviamente, ao comandante mais que a todos os outros. Face à minha afirmação, última afirmação,
É lícita a seguinte interrogação. Então, porquê, no século XXI, ter um veleiro como navio-escola? Eu diria que um veleiro permite longos períodos de permanência no mar. E diria que são longos períodos naturais, ou seja, a velocidade do veleiro é uma velocidade lenta e, portanto, para fazer o mesmo percurso que uma fragata levaria 5 dias, a Sagres um veleiro leva 15. Sem se sentir a bordo, estamos ali só por estar. Estamos no cumprimento, na ida para um determinado objetivo. Permite um certo grau de dureza na instrução e um certo grau que é possível ir regulando. Ou seja, eu posso mandar os cadetes subir à verga do grande nos primeiros dias e depois, à medida que o tempo passa, vão até ao galope do mar. E garanto, por experiência própria, que não é fácil mudar uma simples lâmpada a 45 metros de altura pendurada na enxerga do navio. Permite também desenvolver o espírito de corpo. As manobras do navio têm que ser feitas em conjunto, exigem esforço de conjunto e, portanto, desenvolve no cadete e, juntamente com a guarnição, naturalmente, o espírito de corpo. Desenvolve o desembaraço físico, como eu disse, subir lá acima para ferrar pano com mar e vento não é fácil, e cria um destemor que é necessário aos militares. Desenvolve capacidade de enfrentar situações inesperadas. Quando se aproxima um aguaceiro, tem que se enfrentar. E os cadetes começam a perceber que o planeamento pode ser mas de repente, por um facto estranho, tem que se encarar uma situação diferente e agir. Naturalmente que, porque se está no exterior, porque o navio é um navio lento, toma-se maior consciência das forças da natureza, da ondulação, do vento, da corrente, e aprende-se a tirar o partido dela. Finalmente, mas não menos importante, a Sagres cumpre as missões de show de flag com grande eficácia e a baixo custo, curiosamente. Ao comandante compete não só a responsabilidade última pelo seu navio e guarnição, bem como o cumprimento da missão atribuída. Em relação ao navio e à guarnição, já aqui fiz algumas referências das dificuldades e exigências deste tipo de navio. Em relação à missão, o leque de exigências, e como veremos de seguida, é ainda mais vasto e mais disparo. A Sagres tem, resumidamente, 4 linhas de missão, muitas vezes coexistindo em simultâneo e não sendo possível dizer que há uma mais importante que a outra. Assim, estas 4 linhas são a escola, o navio é um navio-escola da Marinha, a presença naval, a ação diplomática e a ligação à comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Relativamente à missão escola, oferece dizer que o marinheiro, por força da sua atividade, é obrigado a viver durante largos períodos do seu navio no mar. Mar que não é, de forma alguma, o nosso meio natural, tornando-se mesmo, com alguma frequência, extremamente difícil. Assim, ao navio são atribuídas normalmente efetuar a viagem de adaptação dos candidatos à escola naval, que culmina o processo de seleção dos futuros cadetes. Isso significa que, ao fim de um período de seleção, os cadetes, os que sobram,
são embarcados na Sagres, ou vão embarcar na Sagres, para eles próprios realizarem se aquela é ou não a vida pesqueira. Depois, à Sagres compete fazer a viagem de instrução, normalmente no fim do segundo ano da Escola Naval. Eu digo normalmente, já tem variado, no meu tempo era no primeiro ano, já foi uma altura no terceiro, agora está mais estabilizada no segundo. E permite-lhes aos cadetes um contacto de longa duração com o mar, onde eles vão fazer as tarefas para aprender a mandar fazer no futuro. Vão trabalhar em equipa. Como eu já disse há pouco, o trabalho na Sagres tem que ser em equipa porque exige muita força física em algumas situações. Vão praticar a liderança em pequenos grupos, quando se está, por exemplo, 4 homens a caçar uma escota ou a puxar uma escota de uma vela, não pode puxar cada um para o seu lado e não pode puxar um agora e o daqui a um bocado. Tem que haver alguém desses 4 que pratica, que é o líder daquele pequenino time. Naturalmente, depois vão praticar margaria, vão praticar navegação, vão tomar muito a sério a organização da vida de bordo e o protocolo e cerimonial marítimo. Das outras missões da presença naval, ação diplomática e ligação às comunidades portuguesas, é mais fácil falar por situações que vivi no comando do navio. No entanto, não quero deixar de referir que vários chefes de Estado e de Governo já têm embarcado, já têm visitado o navio, e gostava de referir, por serem dos países da CPLP, o Dr. Joaquim Chissano, presidente de Moçambique, o Dr. Carlos Veiga, primeiro-ministro de Cabo Verde, o Dr. Fernando Cardoso, presidente do Brasil, o Dr. Rafael Franco, primeiro-ministro de São Tomé, o presidente Lula da Silva, do Brasil, e o Dr. Ramos Horta, de Timor-Leste, foram algumas das entidades do mundo que já visitaram o navio e que se sentiram a presença de Portugal através do navio. Também os nossos presidentes, todos eles já estiveram, os presidentes vivos atualmente, todos eles usaram a Sagres, mais ou menos, e também vou aqui só referir 2. O presidente Sampaio escolheu chegar à Grécia quando lá foi a abertura dos Jogos Olímpicos, a bordo da Sagres. E, como provavelmente se recordam, o presidente Marcelo fez da Sagres a Casa Olímpica nos Jogos Olímpicos do Brasil. Eu referia a visita às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo com a escolha dos portos que o navio normalmente visita ou que em cada visita são escolhidos. E há muito cuidado nessa escolha para satisfazer esta missão do navio, ter contacto grande com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Eu gostava de referir que nas minhas viagens, nos 3 anos em que estive a comandar, houve dois portos que me tocaram pessoalmente, particularmente, neste capítulo. Foi Rouen, aqui em França, junto de Paris, e foi São João de Porto Rico. Foram dois sítios que visitei e que me marcaram muito por este contacto direto com os portugueses espalhados pelo mundo.
Eu agora, na área da... Gostava de salientar aquilo que também aqui já foi dito, que sendo este um navio que tem estas dificuldades na formação do pessoal, que também eu, nos 3 anos que servi como oficial de navegador na Sagres, tive um comandante de exceção com quem muito aprendi de todas as áreas do navio. E quando, 10 anos depois, para lá voltei exercendo as funções de imediato, tive também, felizmente, 2 comandantes, renderam enquanto eu lá estive, que foram grandes marinheiros e com quem tive o privilégio de servir. 10 anos depois, quando assumi o comando do navio, nas palavras que proferi na cerimónia de tomada de posse, eu disse a esses comandantes que estavam presentes que comigo voltavam a embarcar um pouco cada um deles. Isto era verdade e eu sentia. Aquilo que eu aprendi com eles serviu no meu serviço a bordo da Sagres. Também tive a oportunidade de verificar que esta necessidade da experiência neste tipo de navios não é exclusivo da Marinha Portuguesa. E tive o gosto de, na minha primeira viagem de instrução como comandante, levar e partilhar a minha experiência de comando com os oficiais indigitados para os cargos de comandante, imediato e terceiro oficial do navio veleiro Cisne Branco, que tinha sido adquirido na Holanda, pela Marinha do Brasil, e que se encontrava na fase final de construção. Aproveitei também as palavras que disse no momento antes da largada dessa viagem, no desejar de boa viagem à guarnição, para recordar uma coisa que eu considero muito importante, é que, a partir do que o navio larga do cais, nós deixamos de ser, cada um de nós deixa de ser o José, deixa de ser o António, mas passamos a ser, sim, e conhecidos como um marinheiro da Sagres. E, portanto, isto acresce na responsabilidade de cada um dos membros da guarnição do navio. Só para terminar, 3 pequeninas notas que me marcaram profundamente neste comando. Uma é triste, mas não posso deixar de mencioná-la porque marcou. Eu perdi um homem no mar e foi um episódio dramático. Eu aproveito para referir que o treino de várias situações, nomeadamente esta do homem ao mar, é importantíssimo. Mas não podemos perder de vista que, apesar de muito treino, quando a situação é real, as coisas são diferentes. É bom que haja treino, é bom que haja sistematização nos procedimentos, mas as coisas são diferentes. E uma das coisas que aconteceu foi que o homem que estava responsável pela operação da grua para pôr o semi-rígido na água, partiu a chave da grua. E eu fiquei sem grua para pôr o semi-rígido na água. É claro que tivemos que improvisar uma solução, e o semi-rígido foi para a água, mas isto é mais uma aprendizagem. Depois, uma situação que me deixou, uma situação diplomática, que me deixou muito orgulhoso. Foi que em Quilo, onde o navio estava na semana de vela de Quilo, no fim da semana de vela havia um desfile naval. E apesar de estar uma fragata espanhola no cais, o embaixador espanhol, a sua esposa, preferiram fazer o desfile naval a bordo da Sagres do que no seu próprio navio. E isto levou que
que a governadora do Estado alemão, eu não vou dizer o nome porque não consigo dizer o nome em alemão, mas do Estado onde pertence a cidade de Quilo, também veio embarcar, fazer companhia ao embaixador espanhol a bordo da Sagres, quando o que estava previsto era ela embarcar no navio gêmeo da Sagres, Bosfó, que estava atracado ao pé. E pronto, não me quero alongar muito, estou a olhar para o relógio e vejo que estamos na hora. Muito obrigado pela vossa atenção e estou disponível para as perguntas que quiserem fazer. Muito obrigado. Obrigado, Dias Pinheiro. Enfim, foi um excelente depoimento sobre a especificidade do que é um navio escola à vela, onde retenho que realmente a necessidade acrescida do trabalho em grupo, porque, enfim, não há nada que se faça à bordo daquele navio, um navio dessas características que não necessite sempre de uma equipa maior ou menor, mas ela tem que estar sempre presente. Enfim, já estamos um pouco adiantados na hora, mas julgo que se poderia abrir aqui um espaço para quem quisesse levantar alguma questão, perguntas a estes aos vários depoimentos que ouvimos até hoje, poderíamos iniciar agora. Sr. Comandante, no YouTube nós tivemos sempre em permanência cerca de 45, 46 pessoas a seguir-nos, mas não temos registro de nenhuma questão colocada. Pronto, então talvez nós colocarmos algumas questões, enfim, que alguns dos presentes que queiram dizer alguma coisa. Enfim, tinha aqui o Comandante Tosini, não sei se quer dizer alguma coisa ou não, se falar sobre isto. Comandante, se me fosse permitido, eu gostaria de fazer uma pergunta dirigida ao Sr. Engenheiro Pires de Lima. Para nós da Marinha, oficiais de Marinha, é uma sensação que nos marca profundamente quando entramos no gabinete do chefe de Estado-Maior da Armada para ser convidados para comandar. Eu gostava de saber, enfim, de uma pessoa que estava a cumprir serviço militar obrigatório, que não tinha a carreira de oficial de Marinha pela frente, qual foi a sensação que teve, o que sentiu nesse momento em que foi convidado para comandar o navio. Obrigado. Olha, Sr. Comandante, eu a sensação que tive, ainda a sinto com as pernas a tremer, porque naquela altura chegar ao chefe de Estado-Maior da Armada e, sobretudo, àquele chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Reboredo, não estou a pôr de lado nenhum chefe de Estado-Maior, mas naquela altura para nós chegar lá era impensável. E aconteceu-me 2 vezes, já conta a segunda, porque eu nunca pensei que um oficial da Reserva Naval, com 6 meses de recruta, como se chamava na altura, na Escola Naval, e era isso que distinguia realmente os milicianos do Exército dos milicianos da Marinha, é que os milicianos do Exército fazem a recruta nos quartéis. E nós fazíamos a recruta na Escola Naval, exatamente junto dos cadetes que eram candidatos ao quadro permanente. Havia uma certa diferença e o tratamento começa logo aí. Nunca pensei que um navio operacional em cenário de guerra, como era o caso na altura, na Guiné, em Angola e no Lago Niassa, onde estavam esse tipo de lanchas, seria alguma vez comandante de um navio operacional com uma experiência que era nula, porque nós não tínhamos experiência, não tínhamos nem a 10ª parte da formação que tinha um guarda-marinha saído da Escola Naval. E nós, ao fim de 6 meses, já estávamos convidados para ser comandantes de um navio desses. Eu, quando fui chamado lá, saiu, entretanto, a nomeação, porque na altura a nomeação saía em Diário do Governo. Agora não há Diário do Governo, chama-se Diário da República. Naquela altura havia governo.
Era uma altura em que havia governo em Portugal. E, portanto, chamava-se diário de governo. Ao chegar àquele gabinete, encontro um oficial que eu conhecia de muito de longe, a presidir paradas na Escola Naval, que me faz uma pergunta, onde é que está a espada? Porque normalmente nós apresentávamos de espada, não é? Onde é que está a espada? Meu Deus, João Almirante, os oficiais da Reserva Naval não têm espada, com muita pena nossa, porque até estávamos muitos de nós dispostos a pagar a espada se nos dessem tal e qual que me davam aos cadetes no dia do juramento. Não tenho espada. Depois eu, queria convidá-lo para uma missão em África para comandar um navio. E eu nem me lembro bem da sensação, mas eu devo ter ficado gelado, completamente gelado. Bom, pior ainda do que essa foi quando eu regressei da Angola. Eu, entretanto, só fui mobilizado, na altura já tinha quase um ano de serviço cá, portanto já fui com 31 meses de serviço para Angola. Daí eu ter estado mais de 7 anos na Marinha. E fui para Angola, quando regressei ainda fiquei mais algum tempo, havia falta de oficiais, foi fácil ficar mais uns meses, tive como imediato nas patrulhas, e quando tinha acabado o tempo, vinha-me embora, fui mandado chamar outra vez ao chefe de Estado-Maior, que era o mesmo. E eu disse, sei que vai-se embora, porque é que não continua? E eu disse, enfim, tinha um objetivo de terminar o curso, que estava um pouco mais de meio na altura no técnico, e gostaria realmente de continuar, né? Mas olha, há um convite que eu lhe quero fazer. Vai sair uma lancha de uma classe nova, chamada classe Alvor, do Arsenal Aveiro. O primeiro navio vai sair dentro de uns dias e eu queria lhe oferecer o comando desse navio. Bom, isto é pior a segunda vez do que a primeira, porque nunca tinha acontecido de ser chamado de segunda vez ao Estado-Maior para me convidar pela segunda vez para comandar um navio a um oficial da Reserva Naval que não tinha currículo nenhum de experiência. Havia dezenas de guarda-marinhas, dezenas de segundos-tenentes de quadro para poderem comandar o navio, mas escolheu-me a mim. Não fui para a África já, tive 1 ano e meio na fiscalização da pesca no Algarve, com algumas cenas curiosas e perigosas, porque a fiscalização da pesca no Algarve com os espanhóis não tem respeito nenhum pelas nossas águas, julgam que tudo aquilo é deles, não é? Com arrastões em atividade a 2 ou 3 milhas das praias, sem quererem saber que aquilo não é deles. Eu tive alguns tiros com a Airlink, uma metralhadora antiaérea de 20 milímetros, para eles pararem. Alguns não paravam, outros tinham que vir a reboque, enfim, cenas realmente complicadas. Até tenho uma cena que eu vou contar rapidamente, porque trouxe uma vez a reboque 5 embarcações que estavam a pescar, a arrastar, ali junto às praias de Monte Gordo, e aqueles homens todos eles, as lamúrias eram muitas, todos tinham 10 filhos, todos iam morrer à fome, porque o mestre ia ser preso e eles iam todos morrer à fome. Todos tinham 10 filhos, eram 5 embarcações, tinham 6 vezes 10, 60 filhos, todos a morrerem à fome, todos por causa de mim. E um deles estava na última embarcação a despir-se porque se ia suicidar. Eu também não percebia bem porque é que ele sabia de se suicidar todo nu, podia se suicidar vestido. Mas não, estava-se a despir. O comandante vai subir, ele vai morrer, ele vai se matar, mira, e eu não olhava para trás nem mais uma. Não é? Mas às tantas resolvi, o homem já estava em cuecas, o termo é realmente esse, não havia boxers na altura chamavam-se cuecas. Resolvi desembarcar, pegar-me no bote com 2 homens, demos a volta, agarrámos no homem em cuecas e fomos pôr na praia em cuecas. Agora vai para a Espanha em cuecas, porque agora é que tu vais bem. Nunca mais houve cena nenhuma de nenhum que se queira suicidar. Mas isto
é uma, digamos, uma atividade que eu tive aqui assim, na costa, num segundo comando. A resposta do seu comandante que me faz a pergunta, que sensação tenho eu quando entro num Estado-Maior, ainda hoje não percebo bem o que é, mas que me ficaram as pernas a tremer, ficaram. Da primeira vez e da segunda ainda mais, porque já estava com outra consciência e nunca me passou pela cabeça que o chefe de Estado-Maior da Armada, aquele chefe de Estado-Maior da Armada, que eu não conhecia outro, e me vinha convidar para um segundo comando. Isto é o que eu posso dizer realmente do tempo que eu passei na Marinha, e hoje acabei de escrever as minhas memórias num livrinho, não se chama um livrinho de bolso, porque é um livrinho de mochila, porque tem 800 páginas, é pesado, tem que se levar as coisas. Mas é um livro realmente onde conta toda a história da Reserva Naval, toda a minha história de 7 anos e meio, e eu tenho experiências excepcionais. Estou com a idade de que tudo me comove. Comove-me os netos, comove-me os filhos, comove-me tudo e comove-me a Marinha. Cada vez que estou, e ainda mais, continuo a ser objeto de homenagens que eu nunca pensei, e nunca pensei, por exemplo, ter sido convidado e ser eleito para a Academia de Marinha. Porquê? A propósito de quê? É só o que eu tenho a dizer. Obrigado, Engenheiro Pires de Lima. Julgo que isto foi a demonstração de que, afinal, as coisas que acontecem no mar só acontecem a quem lá andou. Quer dizer, há muitas histórias, muita gente conta, mas realmente aquelas que interessam são as contadas por quem andou e por quem as viveu. E foi este realmente o espírito deste... Eu queria só um pormenor, porque eu infelizmente não tive contatos com a minha guarnição que teve em África, mas o meu mestre, que tinha 56 anos de idade e 38 anos de serviço, quando eu tinha 22, nunca mais o vi, e só soube dele, já ele tinha morrido. E quando vou fazer a pesquisa das cadernetas desses homens que estiveram comigo, e vejo, eu nem me lembrava disso, de um louvor que lhe dei, por causa do comportamento que ele teve na cena da explosão que tivemos a bordo, e que eu soube que ele tinha sido, por causa desse louvor dado por um segundo tenente da Reserva Naval, mas que eu nem sequer sabia que o almirante comandante naval tinha confirmado esse louvor, e ele ter sido condecorado com os serviços distintos com palma. Nunca me passou pela cabeça. Mas mais tarde, de um outro homem, que era o telegrafista, um rapaz com 20 anos de telegrafista a bordo, que tem o comportamento que está descrito no livro Comandar no Mar. Um dia telefona-me, cerca de 40 anos depois, porque já foi neste século, que me telefona a mulher a dizer que o Manel está no hospital e queria falar consigo. E eu nunca mais o tinha visto ao fim de 40 anos. E fui ao Hospital do Rego e ele no dia seguinte morreu. Não quis morrer sem me ver. Isto, para mim, é a Marinha onde eu estive. Pois é, isto realmente é a nossa Marinha, felizmente, e julgo que é a Marinha de todo o mundo e todos aqueles que andam no mar. As marinhas, principalmente as que falam português, entendem isso e compreendem tudo isto. Eu julgo que isto foi uma sessão em que os depoimentos foram todos eles extremamente interessantes, em que ficámos aqui a conhecer melhor, se não conhecíamos já todos, mas de uma forma sintetizada, as principais características do que é a vida no mar e a vida de um comandante a bordo do navio, as especificidades da SAGS, em que realmente o trabalho de grupo é extremamente importante, porque nada é feito a bordo que não seja, que não tenha que ser com a colaboração de várias pessoas, e principalmente, eu deixei-me ressalvar, foi aqui bem patente
digamos, o facto do comandante não é só comandar, é mais qualquer coisa do que comandar, como o comandante Marcos André muito bem salientou, e toda a relação que se estabelece entre o comandante e os seus homens e a sua guarnição. Enfim, casos humanos, e permitam-me que, uma pequena homenagem ao Álvaro Gaspar, que nos deixou, mas que deixou o seu depoimento do que era ser comandante de um submarino, em que ele conta, e poderão ler, ao ler o livro, poderão lá encontrar, quando ele descreve que tinha um membro da sua guarnição que teve problemas em casa e que, enfim, a família estava numa fase de dificuldades de relacionamento. Ele deixa de ser comandante de submarino e, passados uns meses, recebe a visita desse elemento da guarnição a pedir-lhe conselho. Ou seja, o comandante passou a ser também um conselheiro sentimental, e foi ao comandante do navio que esse homem, esse marinheiro, foi pedir o seu conselho do que é que havia de fazer na vida. E, portanto, é isto que são essas lembranças, e aliás, o Engenheiro Pedro Lima agora acabou de dizer, é isso que nos enche a alma e que ficam para a vida, e é um pouco o lema do meu curso da Escola Naval, que o passado não é o que passa, mas é aquilo que vai ficando. E quem andou no mar e quem andou a comandar, fica muita coisa. E julgo que... Dá-me só um minuto. Por favor, só digaria. Dá-me só um minuto. Quando eu estava no Algarve, no dia 26 de novembro de 1968, entreguei o comando ao meu substituto. 1968. Eu nunca quis, porque o navio também não tinha dimensão para isso, que os apitos da ordem, quando o comandante entrar a bordo, me fossem dados. Nunca quis. Não havia justificação. Mas naquele dia, era o último dia, e o meu substituto certamente não me deixou sair de bordo sem que eu tivesse as honras do apito do sargento, que era o mestre, que tinha a incumbência de prestar essa homenagem. Apitou, eu saí, saudei a bandeira e saudei a guarnição que estava em sentido no Porto-Laão, e quando acabou a cerimónia, o mestre saiu de bordo e fez só isto. Veio-me oferecer o apito porque me tinha saudado no último dia. Eu não sei se isto acontece normalmente, mas comigo aconteceu. É o que fica para sempre. É muito, 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 muito gratificante, e tudo aquilo que eu aprendi na Marinha vim a aplicar na vida profissional, e estou convencido que o mesmo aconteceu, porque foi realmente, e é um grande profissional, o meu camarada da Reserva Naval, Frederico Melo Freire. Obrigado. Dr. Manuel Lapão, julgo que estamos na hora de iniciar o encerramento desta nossa conversa. Muito bem, Sr. Comandante, agradeço imenso a moderação que tão generosamente fez deste último painel e, naturalmente, todos os testemunhos fantásticos que podemos ouvir durante esta última hora, 45 minutos. Como disse muito bem, vamos passar então ao encerramento, e no encerramento irá usar a palavra o Sr. Comandante Evandro Camel, do Centro de Análise Estratégica da CPLP, seguido do Sr. Diretor da revista das edições de Revista de Marinha, Almirante Henrique Fonseca, e depois, naturalmente, em nome da Casa, eu farei uma pequena despedida, e tenho assim muito gosto para proceder às suas palavras de encerramento, passar a palavra ao Comandante Camel, a quem passo o microfone. Por favor. Agradecemos aos conferencistas que complementaram de forma rica todas as experiências registradas neste magistral livro Comandar no Mar. Palavras ouvidas hoje como responsabilidade, liderança, autodomínio, coragem, formação e muitas outras
que fizeram referência ao exercício do comando. Foi realmente uma grande troca de experiências. Usando as palavras do comandante Marcos André, comandar não é mandar. E este livro traz para outros tipos de leitores o exercício do comando, a experiência do comando do mar. Agradeço, portanto, ao Secretariado Executivo da CPLP, Edições e Revista de Marinha, por, juntamente com esse centro, coorganizarmos esta videoconferência. Passo a agradecer também por ter organizado todo este evento conosco, ao diretor de cooperação da CPLP, o excelentíssimo senhor Manuel Lapão. Muito obrigado. E estendo a todos que nos assistiram um agradecimento especial ao comandante Tosini, adido em Portugal, e, por último, a quem sou muito grato, ao almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Comandante, pelas suas palavras. Passava então ao Sr. Almirante Henrique Fonseca, por favor. Espero que me estejam a ouvir bem. No fecho deste evento, importa agradecer aos organizadores do seu trabalho, ao moderador, aos membros do painel, as suas intervenções e a todos os que se inscreveram nesta videoconferência, a sua participação. Uma palavra especial para o Almirante Leal Ferreira, recordando um exercício naval em que ambos participámos, ele comandando a fragata Buzísio da Marinha Brasileira e eu como CGT, o comandante do grupo Tarefa, julgo que lá por 1997 ou 98, por aí. Deste evento importa, contudo, tirar algumas conclusões. Para mim, para muitos de nós, ou julgo para todos, o comandante a bordo é a figura mais importante. Um bom comandante motiva o seu pessoal, a sua guarnição e cumpre as missões. Um mau comandante utiliza mal os recursos atribuídos e não cumpre as missões. As marinhas devem escolher os melhores para comandar e prepará-los para essas funções através de uma carreira a bordo, começando por ser oficial de guarnição, depois imediato, e também por cursos e estágios. Mas os oficiais podem e devem também autopreparar-se para comandar. Como foi referido, já aqui, julgo pelo Almirante Pires Neves, observando os seus comandantes e refletindo nas suas ações e omissões, fazendo com que uma lista de ações a tomar e daquelas também que são de evitar. E também ler livros neste âmbito e refletir criticamente na sua leitura. Comandar no Mar não será o único livro, mas, infelizmente, não há muitos textos neste tema. Termino com uma sugestão ao Centro de Análise Estratégica da CPLP. E a sugestão é a seguinte: organizar um ciclo de conferências, de videoconferências, neste tema e também noutros temas, recolhendo experiências de comando no mar, da língua de Camões, Machado de Assis, Pepe Tela e Mia Couto. Terminei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Almirante Fonseca. Deixa-nos aqui umas sugestões que seguramente serão observadas de forma muito positiva por todos nós, e há aqui um desafio claro ao Centro de Análise Estratégica da CPLP, em Maputo. Nós, enquanto Secretariado Executivo, naturalmente gostaríamos de nos associar a essas iniciativas, caso elas venham a ter lugar, e talvez, quem sabe, poder até desenvolvê-las em parceria. Bom, vamos encerrar o nosso evento. Eu gostava de aproveitar uma frase que me marcou e que foi preferida pelo Sr. Almirante Pires Neves. Ele disse que um comandante não se improvisa, que leva tempo. Eu gostava de trazer esta frase para o contexto daquilo que são as responsabilidades da nossa comunidade, da CPLP, e para a forma como este assunto, este tema dos assuntos do mar,
é por nós acompanhar. Nós estamos todos aqui, naturalmente, por esta razão que nos junta o mar, o oceano, aquilo que banha toda a nossa CPLP. Mas, sendo assim, há aspectos que nos devem fazer refletir e que hoje estão presentes de forma muito intelectual em quase todos os noticiários que nós ouvimos, que são as questões da sustentabilidade. E eu recordo que em abril do ano passado, o presidente das Seychelles, o Sr. Danny Fure, fez pela primeira vez a bordo de um submergível, penso que era o Global Subdive, se a memória não me falha, uma intervenção a 407 pés de profundidade, para onde ele alertava para todas estas questões, nomeadamente para um esforço mundial que deve existir da proteção dos oceanos. Ora, esta, no espaço da CPLP, é de facto uma excelente plataforma para concentração política, diplomática e, na minha área de cooperação, para uma melhor governação do oceano no espaço da CPLP. Creio que precisamos, de facto, de comandantes, de pessoas que saibam mandar, que saibam liderar aqueles que possam inspirar aqueles que os queiram seguir, justamente, pegando nesta frase, um comandante não se improvisa. Eu espero que existam muitos comandantes no espaço da CPLP que consigam perceber que este espaço vital para a inserção da nossa comunidade é justamente decisivo do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, e por isso gostaria muito de deixar aqui uma palavra de grande agradecimento, naturalmente, ao Sr. Diretor do Centro de Análise Estratégica, ao Comandante Evandro Camelo, ao Sr. Diretor das edições da Revista de Marinha, ao Almirante Henrique Fonseca, e, naturalmente, a todos os nossos conferencistas, ao Sr. Almirante Pires Neves, ao Sr. Comandante Marcos André, ao Sr. Engenheiro José Pires Lima e ao Sr. Comandante António Dias Pinheiro, que partilharam as suas experiências, a sua sabedoria neste evento que foi tão importante para todos nós. Portanto, resta-me agradecer uma vez mais, em nome do Sr. Secretário Executivo, a vossa presença, dizer que foi uma honra e um gosto poder ter desfrutado destas vossas informações, destas vossas partilhas de experiência, e contem com o Secretariado Executivo para iniciativas futuras. Muito obrigado a todos e o resto uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Saudações de Moçambique. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Abraço, Almirante Fonseca. Agradeço o convite. Excelente reunião. Muito obrigado, Almirante. Obrigado. Ao Franco, um abraço. Um abraço a todos também e obrigado por terem deixado de assistir à reunião. Não? Ninguém quer ser o primeiro a sair. Não, mas, enfim, isto tudo o que é bom